Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar de árvores de decisão e outros modelos baseados em árvore, por exemplo, a floresta aleatória, todos voltados para a regressão, tá? Nestes outros modelos que nós vamos falar depois de árvore de decisão, que são modelos um pouco mais complexos, mas são baseados em árvore de decisão, nós vamos utilizar algumas técnicas de validação cruzada e então eu vou fazer nesse vídeo também uma elucidação melhor dessas técnicas de validação cruzada que nós já estamos utilizando em alguns vídeos. Algumas são novas, algumas nós vamos utilizar pela primeira vez, mas algumas nós já utilizamos em vídeos práticos, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor aqui um caso onde eu tenho uma única variável regressora x e desejo prever uma resposta y em função dessa variável regressora. Aqui em azul eu tenho as observações de treino. Um modelo de árvore de decisão pode ser ilustrado com esse diagramazinho aqui, ó, e a partir dele o que nós estamos querendo representar. A árvore começa aqui de cima, tá? E nesse primeiro momento aqui, basicamente o que nós fazemos é particionar o nosso espaço de decisão em duas partições, tá? Numa partição aqui onde eu tenho x menor que a e numa partição onde eu tenho aqui x maior ou igual a a. E aí nessa partição x menor que a aqui, o nosso modelo de árvore de decisão está prevendo que y é igual a k. E como que esse valor k aqui é obtido? É basicamente a média dos pontos, desses três pontos, dessas três observações, né? Nessa partição que nós fizemos aqui. E essa partição é determinada por x ser menor que a. E depois quando a gente parte para a segunda partição, x maior ou igual a a, tá aqui ó, x maior ou igual a a, o modelo ainda fez duas partições, uma considerando x menor que b, então seria esse ramo aqui da árvore, tá? Ou esse galho, onde nós estamos aqui entre A e B. E nós temos x maior ou igual a A, porém x menor que B, tá? Seria daqui para trás, até aqui assim, né? E aí aqui nesse ponto nós estamos prevendo y igual a w, como sendo a média dos dois pontos que nós temos nessa partição. E por fim, se nós não obedecemos nem a essa regra e nem a essa, nós temos, portanto, x maior ou igual a b, e y está previsto nessa última partição, tá? Que é daqui para frente, né? Como sendo igual a z. Então esse é o nosso modelo de árvore de decisão e basicamente em cada partição realizada nós temos a previsão como sendo a média das observações de treino naquela partição, tá? Então nós podemos escrever esse modelo também com regras, se então ou se não, tranquilo? Então, por exemplo, se eu considero aqui que se x é menor que a, eu tenho que y é igual a k. Caso contrário, se x é menor que b, eu tenho que y é igual a w. E se não, nós temos que y é igual a z. Eu já tinha deixado aqui, né? Beleza? Então, basicamente, esse é um modelo aí simples de árvore de decisão, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo de árvore de decisão para k igual a 2, ou seja, duas variáveis regressoras. Voltei no exemplo de vídeos anteriores, onde nós queremos prever o preço de veículos usados em função da idade do veículo e da quilometragem do veículo, tá ok? Então aqui seria uma ilustração da árvore de decisão obtida considerando observações de teste que eu não coloquei aqui plotadas nesse gráfico de superfície, mas enfim, a partir de observações de treino eu obtive esse modelo, tá? E aqui seria esse mesmo modelo ilustrado aqui em um gráfico bidimensional, tranquilo? Onde eu tenho x1 ou a idade do veículo no eixo horizontal e x2 ou a quilometragem no eixo vertical. Aqui nós temos um modelo de árvore de decisão que foi obtido para esse estudo de caso aqui, tá? Então, o primeiro particionamento dividiu o nosso espaço de decisão aqui na idade abaixo de 3,5 ou no contrário, que seria a idade do veículo acima de 3,5 anos, tá? Então, aqui eu tenho 3,5 e abaixo de 3,5, eu posso observar aqui também no gráfico tridimensional, né, de superfície, eu tenho duas partições.
partições. Nesse caso, a variável que está determinando o particionamento aqui como sendo a quilometragem. Então, o veículo com quilometragem menor que 33,4 e idade, lógico, menor que 3,5, né? Ele vai ter um preço previsto de 18,030. Então, essa partição aqui, ó, com a quilometragem menor que 33,4 seria essa daqui, ó. Então, aqui eu posso colocar aqui 18K. Beleza? Que seria o valor previsto aqui em dólares. Esses valores previstos eu tenho que multiplicar por K dólares, por $1.000 aí, beleza? E a segunda partição aqui, considerando esse primeiro ramo, né? Determina aqui que os veículos com quilometragem maior ou igual a 33,4 vão ter um preço de revenda de 15,6K aproximadamente, beleza? Agora, voltando aqui em cima, quando eu tenho um veículo com idade maior ou igual a 3,5 anos, eu vou ter aqui ainda duas partições, tá? Que são essas duas em verde. A primeira seria aqui com a quilometragem menor que 74,1, e aí eu vou ter uma previsão de 9,36, beleza? Do preço do veículo. E quando nós temos um veículo mais rodado, com quilometragem maior ou igual a 74,1, aqui na verdade é em milhas, tá? Mas eu estou simplificando aqui para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou ter um veículo logicamente mais barato, com aqui aproximadamente 5,6K, beleza? Então essa partição aqui seria essa daqui, essa partição é essa partição menor seria essa daqui e essa daqui é essa. Reparem que os eixos aqui estão invertidos, tá? No gráfico tridimensional, cuidado para não confundir. Agora a questão é como que nós determinamos uma árvore de decisão. Então vamos entender aqui como que é o algoritmo para construir uma árvore de decisão. Então eu peguei um exemplo bem simples aqui, ó, de previsão da tensão em função do tempo em capacitores. A gente sabe que o capacitor é um componente eletrônico, um dispositivo eletrônico que armazena energia, e à medida que o tempo passa, logicamente, ele vai perdendo a tensão que ele armazena vai caindo. Então, o valor da tensão depende do tempo ali. Mas, enfim, aqui, basicamente, a árvore que nós construímos com base nesses dados aqui, está ilustrada aqui na esquerda, e, basicamente, como que é o processo de construção aqui da árvore de decisão. Esse processo foi determinado na década de 80 pelo método CART, que significa Classification and Regression Trees, árvores de decisão para classificação e regressão, e é basicamente um método de particionamento binário recursivo. Em cada passo, eu sempre vou particionar o nosso espaço de decisão em dois subespaços, em duas regiões, digamos assim, tá? Então, quando a gente fala de forma bidimensional, a gente vai obter retângulos, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui, simplesmente, eu vou separar o meu X aqui em diversos intervalos, tá? Mas basicamente o objetivo aqui é minimizar a soma dos quadrados dos erros, residual sum of squares, para as partições determinadas em cada particionamento binário, tá? Então basicamente essa soma dessas duas partições vai ser da seguinte forma: se eu tenho uma partição que eu chamo de S1, o somatório, né, dos quadrados dos erros dentro dessa partição 1 é uma parte aqui do nosso erro, tá? E para a segunda partição, que eu vou chamar de S2, né? Eu também vou ter aqui o erro de previsão, né? Dentro dessa partição, e lógico, vou ter a soma dos quadrados dos erros para todas as observações nessa partição. O nosso objetivo, ao final, é de minimizar essa quantidade aqui, tá? Isso aqui seria basicamente o resultado de um primeiro particionamento. Então, por exemplo, como que seria esse primeiro particionamento? Eu vou considerar aqui o tempo menor que 0,4, tá? Que seria por aqui assim, né, ó. Então, o tempo menor que 0,4, eu estou nessa partição da esquerda, e o tempo maior ou igual a 0,4, eu estou aqui na partição da direita, beleza? E aí, como que eu determino esse 0,4 aqui, né? Nesse caso, eu só tenho uma variável de decisão que é x. E aí, nessa variável de decisão aqui, eu vou determinar o valor de tempo que determina duas partições que me deem o menor valor da soma dos quadrados dos erros, tá? Isso é simples de fazer, de certa forma. Mas
Mas basicamente, se eu tivesse mais variáveis, se eu tivesse x1, x2 até xk, além de considerar, né, o ponto aqui que eu vou cortar em uma determinada variável, eu teria que selecionar qual que é a primeira variável que eu vou considerar no primeiro particionamento. Aí eu teria que testar em todas as variáveis e depois comparar os valores aqui da soma dos quadrados dos erros. Agora, como nós temos duas partições, S1 e S2, né, que foram derivadas do nosso espaço de decisão completo S, né, que é o domínio de X aqui nesse caso, nós vamos considerar o particionamento de uma dessas duas. Mas qual que nós vamos fazer o particionamento? Aquela que nos der um melhor retorno, uma melhor redução aqui na soma dos quadrados dos resíduos. Então, por exemplo, vamos supor aqui que foi aqui o tempo menor que 0,15. Então deve estar por aqui. E aqui eu já cheguei à esquerda de 0,15 num resultado final de previsão, 8,044. Tá? Então, essa previsão eu já posso, de certa forma, aqui colocar por aqui assim, né? Ó, que seria a média dos pontos aqui nessa partição. E aí, quando eu tenho aqui o tempo maior que 0,15, que eu venho aqui para a direita, para esse galho aqui, eu ainda vou ter dois galhos. Isso significa que esse espaço aqui ainda foi dividido em dois. Mas será que ele foi dividido antes desse aqui? Por esse diagrama eu não consigo saber, porque depende de qual que me deu uma soma dos quadrados dos erros menor, tá? Mas enfim, aqui foi feito o seguinte: se o tempo for menor que 0,25, então a gente tem uma partição exatamente aqui, ó. E aí, se o tempo for menor que 0,25, nós estamos aqui em 5,94 a média, beleza? Que seria a média desses pontos nessa região aqui, ó. Tranquilo? Por aqui assim, ó. E aí, se nós não temos o tempo menor que 0,25, ou seja, tempo maior ou igual a 0,25, mas ainda menor que 0,4, então nós estamos aqui nessa partição, aí nós vamos ter aqui a tensão igual a 4,693. Vamos colocar aqui, por aqui assim. Beleza? E por fim, quando nós temos o tempo maior ou igual a 0,4, ainda foi feita mais uma partição, tempo menor que 0,67, deve estar por aqui assim. E aí nessa partição nós temos aqui a tensão igual a 2,793, por aqui assim, a média dos pontos nessa região. E por fim aqui, né, nesse último caso onde nós temos o tempo maior ou igual a 0,67, 1,638, por aqui assim, mais ou menos a média dos pontos nessa região aqui, tá? Então nosso modelo, basicamente esse modelo aqui que parece uma escadinha, que eu estou colocando em verde aqui, tranquilo? E em rosa tá os particionamentos que foram definidos aqui do nosso espaço pela árvore de decisão, tá? Basicamente para cada ponto aqui, né, o que seria essa diferença aqui, né, entre a observação e o estimado? Basicamente seria essa diferença aqui, ó, que é o resíduo, né, de cada ponto. A previsão aqui em cada região obtida na árvore de decisão é a média dos pontos naquela região, tá? Esse processo ele é feito de forma recursiva até um critério de parada, por exemplo, alcançar um número de pontos em cada região aqui, ou um erro relativamente baixo em cada região. Só que o que acontece, né? Aí a gente tem vários métodos que a gente pode considerar para melhorar o resultado aqui quando a gente está trabalhando com a árvore de decisão. Um método é esse prune, que seria, se você traduzir isso aqui, colocar no dicionário, a tradução seria secar, né? Então, basicamente, nós vamos secar a árvore. Como que nós fazemos isso? Nós podemos aplicar a validação cruzada. Daqui a pouco eu vou falar com mais profundidade de validação cruzada para vocês, mas basicamente nós conseguimos aqui avaliar como que alguma métrica de erro vai melhorar à medida que nós aumentamos o tamanho da árvore, o número de partições da árvore, via validação cruzada, né? Então aqui é a média de vários resultados que nós obtivemos via validação cruzada. Por exemplo, quando a gente particiona as nossas observações em várias partições, e em cada uma das estimativas que a gente faz, a gente deixa uma partição de fora para teste do nosso modelo, tranquilo? Então aqui nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver que com 4 partições apenas, que seria aqui uma árvore com 3 nós, mas que resulta no final aqui 4 estimativas, nós já conseguimos um resultado do erro que é estável. Então, com 5 partições aqui, o que pode acontecer é que nós teríamos um overfitting, que é aquele problema de ter uma boa previsão para os dados de treino, mas não conseguir um bom resultado para os dados de teste. Basicamente, para obter isso, nós vamos continuar fazendo aquele particionamento recursivo lá,
minimizando a soma dos quadrados dos resíduos, residual sum of squares, mais somada de um parâmetro de encolhimento alfa multiplicado pelo número de nós que nós temos na nossa árvore. Então aqui nesse caso, à medida que eu vou adicionando nós na árvore, eu vou aumentando essa parte aqui da nossa métrica aqui que vai determinar o ajuste do nosso modelo, e aí isso vai servir de penalização para que a árvore não cresça muito, né? E dessa forma nós conseguimos evitar o sobreajuste, beleza? Logicamente esse parâmetro alfa aqui pode ser determinado também, pode ser estudado para garantir aí que nós consigamos uma árvore seca o suficiente para evitar o overfitting. Mas basicamente aqui funciona como um parâmetro de encolhimento mesmo, igual na regressão rígida e laço, né? Então a árvore ela só vai crescer se a redução aqui na soma dos quadrados dos erros for boa o suficiente para compensar esse crescimento, tá? Então essa é uma técnica aqui já para evitar o overfitting, beleza? Continuando, pessoal, antes de partir para os métodos de floresta aleatória, nós temos que primeiro entender aqui um pouquinho sobre alguns métodos de validação cruzada. Na verdade, a gente já tem utilizado isso em vídeos anteriores com outros métodos, e esses métodos de validação cruzada, logicamente, não são úteis apenas aos modelos baseados em árvores de decisão. Eles podem ser utilizados em outras situações também, tá? Mas nós vamos aprofundar aqui porque esses métodos vão ser bem importantes em algumas abordagens que nós vamos ver aqui baseadas em árvores daqui a pouco. Então é o seguinte, o que seria aqui um método de validação cruzada? Vamos considerar aqui que nós temos um conjunto de observações aqui, que é uma amostra, né, da nossa população aqui para um determinado estudo de interesse, onde nós temos 1, 2, até N observações, tá? A primeira abordagem de validação cruzada seria a abordagem aqui onde nós trabalhamos com a divisão das observações aqui que nós temos disponíveis em dados de treino e dados de teste. Então a gente vai pegar uma proporção das N observações para treino, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 0,7 vezes N, seria o número de observações que a gente vai considerar para treino, tá? E deixamos aqui 0,3 vezes N para teste ou para validação, né? Essa abordagem nós temos utilizado aí em muitos vídeos, né? Em vídeos práticos de vários métodos. Por enquanto nós trabalhamos mais em métodos baseados em mínimos quadrados, né? Mas enfim, basicamente a ideia aqui é a seguinte: nós vamos pegar aqui os dados de treino e a partir deles nós vamos estimar um modelo. Com base nesses dados de treino, nós temos as observações aqui, ó. Cada uma dessas observações aqui eu tenho a resposta, né? E tenho x1 até xk variáveis regressoras, né? Então eu vou obter esse modelo em função aqui dessas k variáveis regressoras, tá? Como que essas observações são separadas para treino? A gente faz um sorteio basicamente, tá? Então se eu considero 0,7, tem funções aí na linguagem R que a gente pode utilizar para fazer um sorteio aí sem reposição, e o restante que não for sorteado para treino a gente considera para teste, tá? E aí depois nós vamos pegar esse modelo que nós estimamos aqui e testar ele, validar ele com as observações de teste, tá? Vou colocar um x aqui considerando um vetor de variáveis regressoras, tá ok? E aí, a partir dos dados de teste, nós conseguimos calcular as métricas de ajuste, o MSE, por exemplo, a soma dos quadrados dos erros, MAI, R ao quadrado para os dados de teste, tudo isso aqui baseado nos dados de teste ou nos dados de validação, beleza? E basicamente essa ideia. O problema aqui é o seguinte, que como eu sorteio as observações de treino e de teste, se eu fizer esse processo de sorteio aqui para separar uma proporção das observações para treino e para teste um determinado número de vezes, eu vou ter modelos bem diferentes. Em alguns casos, eu já cheguei a fazer exemplos com vocês na linguagem R, considerando 50% das observações para treino e 50% para teste. E aí, nesse sentido, você vai ter uma variabilidade muito grande dos modelos obtidos, né, em cada caso, porque, de certa forma, você está utilizando observações diferentes, tá? E aí, por isso, nós temos outras abordagens, tá? Então, eu vou ocultar aqui os círculos dessa daqui para não confundir, porque senão a gente fica olhando para esse tanto de círculo aqui e a gente não consegue focar, beleza? Então, essa segunda abordagem que eu estou colocando aqui, leave on out, que seria em português aí,
deixar um de fora, é uma abordagem bem interessante também para validação cruzada, na qual nós vamos estimar N modelos. Então, se eu tenho N observações, em cada estimativa eu vou considerar aqui, ó, uma observação para teste e as N-1 remanescentes para treino. Aí eu passo para o segundo modelo, separo uma outra observação para validação ou para teste e considero as N-1 remanescentes para treino do modelo. E vou fazendo assim de forma sucessiva até chegar no enésimo modelo. Beleza? Então aqui basicamente nós vamos obter um modelo, dois modelos até N modelos, sempre com base em N-1 observações. Então eu sempre deixo uma para validação. E aí em cada caso, né, eu vou pegar o modelo que eu obtive aqui e testar no X que nós deixamos de fora para teste. Esse X que é a única observação de teste, tá? Aqui eu poderia colocar a observação 1 que foi deixada de fora, que seria a 2, né? E assim sucessivamente até o enésimo modelo testado com a enésima observação que foi deixada de fora. Nesse último modelo eu esqueci de destacar aqui, eu apaguei o destaque talvez com Ctrl Z aqui, mas seria essa observação aqui que ficou de fora e nós consideramos as N-1 remanescentes para obter o modelo, tá? Então aqui seria treino e essa seria teste. Então nós obtivemos N modelos. E aí o erro nessa validação cruzada, por exemplo, se a gente considerar o MSE, seria obtido como sendo a média dos MSEs obtidos em cada teste aqui, considerando a observação que foi deixada de fora em cada caso. Esse método aqui ele resolve alguns problemas desses, porque aqui cada modelo foi estimado com N-1 observações, ou seja, eu só deixei uma de fora, então os modelos não vão ter uma variabilidade muito alta entre si. Apesar disso, eles vão ter uma certa redundância, esses modelos vão ser bem correlacionados, né? Então você faz uma métrica de erro aqui que é a média dos erros de modelos que são correlacionados. De certa forma, a gente pode ter aqui um método que tem uma variância muito alta, tá? Então, esse método aqui, o primeiro, quando nós particionamos nossos dados em dados de treino e teste, né? Essa variabilidade alta que a gente vai ter aqui é um vício que a gente vai ter por ter aqui os dados de teste com uma proporção relativamente alta dos dados disponíveis, tá? E logicamente, se a gente faz isso mais de uma vez, nós vamos ter modelos muito divergentes, né? E aqui a gente tem o problema que esses modelos são bem parecidos, mas esses modelos podem ser redundantes e aí a gente vai ter uma métrica que de certa forma tem uma variância alta. E outra desvantagem do Live on Out seria que nós temos que obter N modelos. Então, se nós temos um tamanho aqui amostral muito grande, um número grande de observações, esse processo, dependendo do método que você está utilizando, o número de variáveis regressoras, pode ter um tempo computacional muito alto, tá? Então, esse é um método que não é muito recomendado quando você tem muitas observações, tá? Ele é um método mais interessante quando se tem poucas observações, que aí você deixando uma observação de fora não vai prejudicar muito aí os seus dados de treino não vão perder muita informação, beleza? Então esse aí é um segundo método de validação cruzada. Vamos passar para um terceiro método agora, que é um método que eu tenho utilizado bastante e tenho recomendado, que é esse método aqui, K-fold, que seria basicamente um método no qual nós vamos particionar ou dobrar, fold significa dobrar, né, as nossas observações em K partições. Então é um método parecido com o método Live on Out, só que o Live on Out, o LOO, eu vou sempre considerar N partições. Então, se eu tenho um N muito elevado, igual eu já disse, né, se o nosso N aqui é muito alto, o número de observações, eu vou ter um número de partições elevadíssimo. Então vamos considerar que nesse caso aqui, que eu vou considerar, por exemplo, 5 partições. A primeira partição aqui com 2 observações, a segunda com mais 2 e assim sucessivamente, até a última partição aqui com 2 observações. A ideia aqui é parecida, né, com o LOO, só que eu vou obter um número menor de modelos. Eu vou obter um primeiro modelo com as observações que eu deixei de fora aqui da primeira partição, tá? E essas observações aqui eu vou utilizar para teste, tá? Então eu chamei de 1 aqui porque é a primeira partição. Aí depois eu vou ter um segundo modelo, considerando as observações de fora da partição, tá? E vou testar ele com as observações de dentro da partição aqui, que eu vou chamar de X2, e assim sucessivamente até
um késimo modelo, onde eu considero as observações que estão fora da partição para treinar esse modelo e as que estão dentro, aqui é 2, né, para fazer o teste desse modelo. E aí basicamente aqui a ideia é bem parecida com o LOO. Se eu tenho, por exemplo, aqui K igual a N, né, eu não estou fazendo K-fold, eu estou fazendo LOO. Geralmente aí é recomendado K igual a 5 a 10 partições. Em muitos pacotes, em muitos comandos aí para fazer validação cruzada, já vem determinado K igual a 10 lá, beleza? Mas você pode customizar e dependendo do número de observações que você tem, pode ser interessante diminuir isso daí um pouco. E basicamente nós vamos calcular o erro da mesma forma, o MSE como sendo a média do erro nas K partições. Esse método ele é uma boa escolha porque eu não vou ter tanta redundância entre os modelos calculados considerando as observações que estão de fora de cada partição. Por exemplo, se eu tenho n igual a 1000 e considero 10 partições, eu vou ter, ao invés de 2 observações de teste, igual está ilustrado aqui, eu vou ter 100 observações de teste e 900 para treino em cada um dos 10 modelos que nós vamos fazer. E aí eu vou uma variabilidade entre os meus modelos, então os modelos não vão ser tão correlacionados igual no LOO, tá? E aí nesse sentido, K-fold é um método que tem uma variância menor que o método LOO, mas porém ele é um método que tem um vício maior. Mas a experiência diz aí que se você considerar de 5 a 10 observações, é um número interessante de partições ou de dobras para a gente fazer a validação cruzada. Por fim, o Bootstrap é um método utilizado também aí para validação cruzada e é um método basicamente de reamostragem. Na verdade, o Bootstrap é uma técnica que está além aqui da validação cruzada, tá bom, pessoal? É um método estatístico que pode ser utilizado em diversas situações. Aqui na aprendizagem estatística e na aprendizagem de máquina, ele é um método que vai ser utilizado aqui para melhoramento dos métodos. Tem alguns métodos que são baseados no Bootstrap, igual a gente vai ver daqui a pouco, e são baseados nesse conceito, no sentido de garantir modelos aí que, por exemplo, apresentem um sobreajuste menor, tá? Então, qual que é a ideia do Bootstrap? Então, vamos considerar aqui nossas N observações. Eu tenho 1, 2, até N observações. A ideia do Bootstrap é o seguinte, fazer 1, 2, até B sorteios dessas observações que nós temos disponíveis, ou seja, da nossa amostra disponível, considerando em cada reamostragem o sorteio com reposição. Então, reparem bem que nesse primeiro sorteio que eu fiz aqui, ó, se eu sortear só invertendo a ordem, ou seja, sortear sem reposição, não vai fazer diferença nenhuma em qualquer método. A ordem aqui das observações não faz diferença nos métodos que nós estamos utilizando. Então, o que vai fazer diferença aqui seria a gente trabalhar aqui o sorteio com reposição. Observem que nesse primeiro sorteio, essa observação verde não saiu e essa observação aqui, nesse azul meio cinza aqui, saiu 2 vezes, tranquilo? Já nessa segunda reamostragem aqui, essas observações em verde saíram 2 vezes, em amarelo também saiu 2 vezes e lógico a vermelha que ficou sem sair, aqui parece que ficou uma outra verde claro sem sair de novo e depois no 10º sorteio aqui nós obtivemos aqui uma amostra com 2 azuis, né, sem a vermelha, não saiu, ficou de fora, esse verde nesse tom aqui também não saiu, tá? Aqui a gente vê esses 2 verdes escuros, esses 2 claros, então, enfim, o roxo também não saiu, tô vendo aqui. E aí, nós vamos ter sempre aqui algumas observações que vão ficar de fora. Basicamente, qual que é a ideia da reamostragem ou do Bootstrap? Basicamente, essas observações originais aqui, logicamente, tem uma média e tem um desvio padrão, não necessariamente na distribuição normal. Na hora que nós trabalhamos a obtenção de x1 até XB amostras, quando eu coloco esse asterisco aqui é para dizer que essas amostras foram obtidas com reamostragem, ou seja, com Bootstrap, sorteio com reposição. O que nós obtemos aqui são amostras que de certa forma são relacionadas à nossa população, assim como essa amostra original aqui. E aí quando nós fazemos um sorteio muito grande, dependendo da
da aplicação do Bootstrap, você pode fazer esse B aqui da ordem de 1.000, 10.000 até 1 milhão de sorteios, tá? Aqui no contexto da aprendizagem estatística, geralmente a gente vai fazer aí até no máximo 1.000, mas de forma geral você pode ir para bem além disso. O que que vai acontecer? A distribuição dessas amostras aqui, nós podemos aplicar o teorema central do limite e dizer que a média dessas amostras obtidas aqui com sorteio por reposição é normalmente distribuída, com média se aproximando da populacional e a variância igual a populacional dividido pelo número de sorteios realizados, o número de amostras que nós obtivemos por bootstrap, por reamostragem. Tranquilo? Então, o efeito do bootstrap basicamente é consideravelmente significativo na redução da variabilidade dos modelos obtidos, tá? Respeitando aqui o teorema central do limite, tá? Só uma curiosidade sobre o Bootstrap, é um método que foi criado na década de 60 por Bradley e Fromm, que é um professor da Universidade de Stanford, e a partir desse método tantos outros foram criados aqui, principalmente os métodos de aprendizagem estatística, por exemplo, esses métodos são baseados em árvore, por outros professores, por exemplo, o professor Trevor, e o interessante é que o Bradley lá na década de 60 ele criou esse método, ou seja, tem tempo pra caramba, não sei exatamente a idade dele, mas imagino que já para além dos 60 anos, e ele trabalha até hoje, tá? São caras super produtivos aí e criaram métodos aí que são muito importantes aí nessa matéria que nós estamos estudando, que é a aprendizagem estatística, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui para um primeiro método aqui baseado em Bootstrap, que seria Bagged Trees, ou árvores ensacadas em português, tá? Por que que eles criaram esse termo aqui, Bagged? O Bagged, eles pegaram o B aqui de Bootstrap e Egged de Aggregated. E aí eles pegaram uma palavra que já existia na língua inglesa, né, que seria aqui ensacadas, né? E aí eles criaram esse conceito de árvores ensacadas. Basicamente, qual que é a proposta do método? Então vai fazer um determinado número de árvores de decisão, 1, 2 até B, sendo cada um desses modelos de árvore de decisão obtidos considerando uma amostra obtida via Bootstrap, ou seja, as observações originais sorteadas via reamostragem, ou seja, sorteio com reposição, né? E para cada sorteio que foi feito com reposição das observações originais, ele estima uma árvore. E aí, no final das contas, ele vai ter uma previsão FI para cada árvore que foi obtida. Esse diagrama de árvore, né, seria um modelo desse. E o modelo, ao final, vai ser a média, considerando todas as B árvores que foram construídas baseadas em Bootstrap. Então esse aqui seria a nossa previsão no final das contas. FBAG por causa do título aqui do método, Bagged Trees, que seriam árvores ensacadas. Então basicamente com esse método, se nós fazemos por exemplo 500 árvores, 1000 árvores, nós vamos ter um aumento muito grande na flexibilidade do nosso modelo, beleza? Não sei se vocês se lembram lá, mas quando eu estava falando dos métodos iniciais, o método de árvore de decisão simples, que lógico é muito mais fácil de interpretar, né? Que eu tenho uma árvore aqui, eu consigo ver os particionamentos do meu espaço amostral, né? Mas aqui eu tenho uma flexibilidade muito maior, porque aqui a previsão em um determinado ponto, por exemplo, a idade do veículo igual a 10 e o carro igual a 120, é a média das previsões de todas as árvores que foram obtidas, considerando cada bootstrap que foi realizado, tá? Então a gente tem um modelo que é bem flexível nesse sentido. E aí, em cada bootstrap a gente sabe que sempre tem algumas observações que ficam de fora do sorteio, porque sempre eu faço a reamostragem considerando N sorteios com reposição, tá? Se eu tenho N observações. E aí aquelas observações que ficaram de fora, a gente pode chamar de out of bag, né? Ficaram de fora do bootstrap. E aí a gente pode calcular as métricas de erro com base nelas também, já fazendo uma validação cruzada, beleza? Então, o método de árvores ensacadas, Bagged Trees, de certa forma já é um passo para o método que a gente vai ver agora, que eu falei lá no título, no início da aula, que é a floresta aleatória, Random Forest, porque é um método mais popular, tá? Mas, na verdade, ele é um método que depende do Bagged Trees. Tranquilo? É um método similar ao Bagged Trees. Porém, ele é um método que é um
pouquinho melhor que o Bagged Trees, porque ele vai considerar também a questão do bootstrap. Nós vamos fazer aí um determinado número de árvores obtidas via bootstrap, só que em cada nova partição que nós fizermos em cada árvore, nós não vamos considerar todas as variáveis independentes ou variáveis preditoras. Por quê? Vou tentar explicar para vocês aqui o que pode acontecer em alguns casos. Vamos supor nesse caso aqui, ó, observem como que estão nossas observações aqui de idade e quilometragem do veículo. Parece que eu posso colocar todas as observações, ou a maior parte delas na verdade aqui, né, numa elipse aqui que garante uma confiança de encontrar essas observações. Como elas estão nesse formato elíptico aqui, né, isso implica que elas têm uma correlação de certa forma, né, à medida que a idade do veículo cresce, a quilometragem também vai crescer, né, pessoal? Quanto mais tempo eu tenho o carro, mais eu rodo com ele, né? Então, de certa forma, se eu tenho essas variáveis regressoras correlacionadas, nós vamos ter um problema aqui na nossa previsão. Eu já falei para vocês aí no contexto lá de mínimos quadrados de overfitting e apresentei para vocês as técnicas de encolhimento, que é regressão rígida e laço, e também apresentei a possibilidade de trabalhar com os métodos baseados em análise de componentes principais, que seriam a regressão por componentes principais e por mínimos quadrados parciais. Aqui no contexto de modelos baseados em árvore, eu não tinha falado da multicolinearidade, mas como que esse problema pode atrapalhar aqui a minha estimativa se eu estiver trabalhando com Bagged Trees, por exemplo? Se eu tenho uma das variáveis aqui, por exemplo, a idade, que é mais importante para prever o preço do veículo, e de certa forma a gente já viu que o ano do veículo é muito mais importante que a quilometragem, né? O que acontece é que na maioria das partições, sempre a idade, essa variável que é mais importante, vai determinar o particionamento. E aí, no final das contas, o que a gente tem aqui é um modelo aditivo. É um modelo que, se eu tiver a idade menor que tanto, y é igual a tanto. Se for maior que isso, menor que isso, y é igual a tanto, né? Então, é um modelo que simplesmente eu vou somando constantes ali. E aí, o que acontece? Pode ser que esse modelo tenha um sobreajuste por causa da multicolinearidade ou da correlação entre as variáveis regressoras. Devido à correlação, pode ser que na hora de fazer os particionamentos a idade nunca apareça ou apareça pouco aqui em cima nos nós que definem as partições, porque essa variável ela está dominando aqui as outras variáveis regressoras. Nesse caso só tem 12, mas eu poderia ter mais, né? Por causa da inflação que ela tem na variância devido à multicolinearidade, né? E aí o que acontece? Na floresta aleatória, em cada nó aqui, em cada nova partição que nós vamos fazer, nós não vamos considerar todas as variáveis regressoras, x1, x2 até xk. Nós vamos considerar apenas uma parte das variáveis regressoras, apenas m, para serem consideradas aqui. Aí, dentre essas m, em cada um dos particionamentos aqui, eu vou selecionar aquela que me dá o particionamento melhor ali com uma diminuição ali na soma dos quadrados dos erros, tá? E como que esse m é recomendado? Estudos já foram feitos e se eu coloco aqui m igual a raiz de k, a raiz do número de variáveis regressoras que eu tenho disponível, eu consigo uma boa relação aqui para obter uma floresta aleatória, ou seja, um modelo aí que é de certa forma também um modelo que vai agregar várias árvores de decisão via bootstrap, né? Porém, considerando em cada sorteio apenas m variáveis regressoras, que vai me dar uma possibilidade de ter um modelo com um overfitting mais baixo, tá? Então, o bagging também pode ter overfitting por causa da correlação entre as variáveis regressoras, tá? Lembrando que o Random Forest, o método de floresta aleatória, é um caso particular do Bagged Trees, tá? Se eu tenho Random Forest com m igual a k, eu estou fazendo a árvore ensacada ou Bagged Trees, tá? Então, quando você for fazer implementações aqui de Random Forest na linguagem R ou em qualquer outra linguagem, geralmente é o mesmo método, o mesmo pacote, o mesmo comando que faz a floresta aleatória faz o Bagged Trees. O que vai determinar se você está trabalhando com um ou outro método é o m que você está utilizando, beleza? Então, se a gente trabalha com m igual a raiz de k, nós vamos fazer lá um determinado número de árvores, por exemplo, 500 árvores, cada uma delas considerando uma reamostragem, um bootstrap distinto, e aí a nossa previsão vai ser também, vou colocar aqui, ó, que o modelo obtido por Random Forest,
ele vai ser similar ao obtido aqui pelo Bagged Trees, né? Ou seja, a média das previsões de cada um dos modelos obtidos via Bootstrap, tá? Só que o Random Forest nós consideramos aqui um número de variáveis regressoras menor em cada partição, tá? Para a gente garantir que todas as variáveis regressoras possam ser consideradas nas partições, né? Para que aquela variável que domina as outras devido à multicolinearidade não seja dominante nos particionamentos, tá? E isso geralmente vai contribuir para diminuir o overfitting, tá? Para finalizar, vamos falar do último método aqui baseado em árvore. Na verdade, vou falar de uma técnica aqui que é utilizada também no contexto de árvore de decisão, mas que pode ser utilizado para outros métodos de aprendizagem estatística, que é o boosting, que em português significa impulsionamento, né? Então, poderia dizer aqui que é um método de impulsionamento para árvores de decisão, tá? Basicamente, qual que é a ideia desse método? Ele também vai considerar a obtenção de F1 até FB, árvores de decisão, tá? No final das contas, nós vamos obter um modelo que é baseado em todas essas árvores que nós obtivemos aqui. Só que cada uma dessas árvores aqui, nesse caso, não é obtida via Bootstrap, não. Tem uma outra forma aqui de trabalhar com os dados no Boosting, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque o vídeo está ficando muito longo. Em outra possibilidade, eu detalho isso melhor. Mas, basicamente, a ideia principal aqui é a seguinte. Quando a gente estava trabalhando com Bagged Trees e com Random Forest, nós não construímos conhecimento em função das árvores obtidas anteriormente, tá? Então, cada árvore era obtida de forma independente, visto que cada uma era baseado em um bootstrap, em uma reamostragem. Aqui no Boosting, o que acontece? O segundo modelo, ele vai ser agregado ao primeiro, que por sua vez vai ser agregado ao terceiro, e assim sucessivamente. Então, de certa forma, nós vamos fazendo um aprendizado lento. E esse aprendizado lento, ele é baseado também num parâmetro de encolhimento aqui, que vai ser multiplicado por cada modelo que a gente vai obter em cada iteração e que vai ser somado aqui ao valor previsto anteriormente, tá? Então, basicamente, nós vamos seguir esse algoritmo aqui. Nós vamos definir inicialmente o valor previsto como sendo nulo e o resíduo também como sendo nulo. E para B igual a 1 até B maiúsculo, nós vamos estimar em cada uma dessas iterações aqui, uma árvore FB com D partições. O que seria a mesma partição? Só recordando, ó, se eu tenho essa árvore aqui, ó, eu tenho D igual a 1. Aqui, por exemplo, x1 menor que A, né? Quando eu tenho essa única partição aqui, eu vou ter y é igual a W, por exemplo. Ou se x não é menor que A, ou seja, x maior ou igual a A, eu vou ter y igual a z. Então, eu tenho sempre D mais 1 nós terminais. Então, se D igual a 1, eu tenho 2 nós terminais, né? E aí, essa árvore que eu estimei aqui, por exemplo, com D igual a 1 ou com D maior, eu vou utilizar ela para atualizar minha previsão, que no início é nula, né? Mas aí eu vou somar o valor previsto aqui, multiplicado por um parâmetro de encolhimento lambda. E aí nós vamos melhorando a nossa previsão aos poucos, em cada iteração que eu faço, né? Então eu vou ter um número de iterações relativamente alto para ir aprendendo lentamente aqui. E a ideia aqui, né, desse aprendizado lento é também de evitar o sobreajuste, né? E o legal aqui é que o Boosting, ele pode permitir a aplicação de modelos mais simples, modelos de árvores com um número menor de partições, né? De forma que à medida que nós vamos agregando aqui esse valor em cada iteração aqui, nós vamos nos aproximando mais dos dados de treino, nós vamos atualizando aqui os nossos resíduos, né, considerando a melhora que a gente faz aqui na previsão, né, e no final nós temos esse modelo empurrado aqui, que basicamente é a soma para I igual a 1 até B, né, dos modelos obtidos multiplicado pelo parâmetro de encolhimento. Geralmente o nosso lambda vai ser bem pequeno, por exemplo aqui de 0,001, 10 elevado a menos 3 até 0,01, 10 elevado a menos 2, tá? E ele que vai determinar o aprendizado. E aí o que nós geralmente vamos considerar para obter um bom modelo aqui via boosting, via impulsionamento ou um modelo empurrado, vai ser o D, né, que vai ser determinante, o número de partições, tá? E também o nosso lambda.
E logicamente vai depender dos dados de cada situação que a gente está trabalhando, né? Mas a experiência diz que modelos com um número menor de partições aqui, em cada uma das iterações aqui, se eu considerar um D mais baixo, lógico que esse D fica constante aqui para todas as iterações, né? Geralmente a gente consegue um resultado legal aí de ajuste também. Então, pessoal, nós vimos muitos métodos aí baseados em árvore nesse vídeo. O método inicial de árvore de decisão, ele é bem simples, ele é fácil de interpretar, né? Mas à medida que a gente considera essas outras possibilidades, métodos aqui baseados em Bootstrap e também o Boosting, fica um pouquinho mais difícil de interpretar, mas a gente consegue uma melhora muito significativa na previsão, tá? E no próximo vídeo nós vamos trabalhar aí a implementação na linguagem R desses métodos, tá bom? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!